Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Nossa. 20%. Tudo bem? Agora melhorou. 45%. Quem gostou das músicas diz amém? Amém. Olha aí, ó. Trio Novo Canto. Olha só. Que bom que vocês estão aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, como é bom a gente estar unidos como irmãos. Isso mesmo, como irmãos. Porque a vida cristã é uma vida na qual eu e você temos que estar unidos. Não somente com Deus, mas também com os nossos irmãos. Porque a igreja, ela individualmente é uma pessoa, que somos nós. O templo do Espírito Santo, no qual habita o Espírito, é o nosso corpo. Mas em comunidade cristã se chama igreja. E dentro dessa comunidade há pessoas divergentes da sua opinião. Não é mesmo? Estudemos a lição ali. Mas o mais bonito de tudo isso é quando nós estamos unidos em Cristo Jesus. E quando estamos unidos, ninguém pode nos derrotar. Amém? Que dia é hoje? Hoje é sábado, mas que dia do mês? 26 de que mês? Abril. Que coisas importantes aconteceram nesse dia, dia 26 de abril, nas épocas. Vamos dar algumas informações para vocês. Dia 26 de abril é o dia internacional, né, nacional, bem dizer, de combate à hipertensão. Você que é hipertenso, parabéns para mim. Hoje é seu dia. Bem-vindo à família. Isso é coisa de genética, de família, irmãos. Eu tenho hipertensão, eu tenho que cuidar, eu tenho que tomar remédios controlados. A lei foi instituída no número 10.439/2002. Tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico da pressão alta. Né, irmãos? Você que gosta de uma boa carne assada com um churrasquinho aí, maneira no sal aí, maneira nas águas que contém sódio e outras cositas mais, ok? Dia 26 de abril de 1500, talvez muitos de nós não estamos aqui, não estavam nascidos, com certeza não, foi celebrada a primeira missa no Brasil, foi celebrada pelo Henrique de Coimbra, frade bispo português, na Praia da Coroa Vermelha, Santa Cruz da Coimbra, no litoral sul da Bahia. Olha só que interessante. Em 1500, no mesmo dia, no dia 26 de abril, foi feita a primeira missa cristã no Brasil. Porque o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril. E então foi feita a primeira missa no dia 26 de abril de 1500. Mas algo também aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Douglas, vai preparando o vídeo aí. Na hora que eu dar o ok, tu solta, tá? Ok? No dia 26 de abril aconteceu algo interessante, igreja, que mudou a história do mundo. Você sabe que dia foi esse? 1986. Douglas, solta para nós o vídeo. O videozinho que nós vamos assistir agora é o noticiário da época, que impactou todo o mundo. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética confirmou 2 mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear.
Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma: colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que 2 pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas, nem se há feridos. Contactamos há pouco a Embaixada do Brasil em Moscou e fomos informados de que não há brasileiros na área do acidente, nem ao menos em Kiev, a 450 quilômetros de distância. Isso mudou a história das usinas nucleares da região em todo o mundo. O maior acidente radioativo, superaquecimento no reator 4. Quem gosta de séries aí, eu recomendo você assistir Chernobyl, a série. Ali fala mais detalhes sobre a série, assistir, é muito boa. O reator 4 explodiu e uma nuvem radioativa, ela tinha capacidade dessa nuvem 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois, com helicópteros jogando um composto de areia, água e chumbo sobre o reator. A União Soviética tentou abafar até que foi detectado radiação na Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. As pessoas retiradas com 36 horas de atraso de Chernobyl. Isso acarretou em 9 milhões de pessoas atingidas, aumentando generalizado o câncer e as doenças respiratórias. Naquele ano, 8.000 pessoas morreram. E 10 anos depois do incidente, cerca de 125.000 pessoas morreram até aqueles 10 anos seguintes após a explosão. Nós sabemos que informações que vêm de outros países abafando, na série de Chernobyl, no princípio da primeira explosão, 28 pessoas já tinham morrido ali. Douglas, bota o monumento aos heróis bombeiros. O outro. Isso. Esse monumento aqui foi erguido na cidade de Moscou, mostrando ali os bombeiros com 2 pilares, uma cruz em cima e o globo no meio. Eles defendendo a radiação que estava subindo para o globo terrestre. E a esperança lá em cima, a cruz. Esse monumento foi feito em homenagem aos bombeiros que voluntariamente, sem proteção nenhuma, combateram aquela radiação terrível. Diz que uma pessoa que ficasse 40 segundos exposta sob o grafite radioativo
teriam uma morte horrível. Se você vê a série, eles colocaram robôs para que então empurrasse o grafite de volta para dentro da usina termoelétrica, para que assim fosse resfriada. E os robôs ali, as partes eletrônicas entravam em curto, não funcionavam. E entre os robôs estavam ali bombeiros, que pegavam um diapá e jogavam dentro, de volta do reator. Até um helicóptero caiu na operação, junto com os bombeiros, quando eles jogavam esse composto de areia, cimento e chumbo. Mas tem outra história também, que nos vai levar um pouco mais profundo. Douglas, bota a foto desses 3 homens aí. Os 3 heróis esquecidos de Chernobyl. Tinha um problema. A água que estava no poço 5 estava completa, não tinha vazado, porque deu uma pane nos sistemas eletrônicos da usina. E aquele material que chegava a mais de 2.000 graus Celsius estava em atividade constante e ainda está até hoje em atividade constante. Para você ter uma ideia, Chernobyl só poderá ser habitada daqui a 20.000 anos. Aquele tanque estava cheio de água. Se aquele composto entrasse em contato com a água, a temperatura se elevaria e milhões de água que estava ali naquele reator seriam novamente jogadas no espaço. E isso seria 10 vezes pior do que a primeira explosão e contaminaria todo o globo terrestre. E o que fazer? Alexei Ananenko, Valery Ben-Palov, engenheiros que conheciam a estrutura da usina nuclear. E Boris Baranov, trabalhador da central da usina. Interessante que eles foram voluntários a fazer algo absurdo. Saberiam que não teria volta. Como abrir as válvulas, como abrir para que a água saísse dos tanques e não fosse contaminada. Como não tinha mais sistema eletrônico, foi necessário então que eles vestissem roupas de mergulhadores e mergulhassem dentro do tanque cheio de composto radioativo para abrir manualmente os registros que liberariam a água. Os 3 foram. Os 2 primeiros engenheiros foram na frente e Boris ficou atrás iluminando dentro da água. Conseguiram liberar o fluxo de água. E milhões de metros cúbicos de água foram liberados e afastados então do reator 4. Há muitas histórias sobre a vida deles. A mais provável e mais correta que os corpos deles não saíram de lá. Eles ficaram lá. Outros falam que eles saíram, mas por causa da radiação, eles morreram instantaneamente. Outros falam que vivem até hoje, mas não se há histórias contando sobre eles. Só esse fato de que pessoas se sacrificaram para o bem maior dos outros. E isso me vem à tona a radiação bíblica. Como assim, Roberto? Radiação bíblica. Gênesis capítulo 3. Abra lá. O princípio
da radiação que está matando e continua a matar as pessoas, não fisicamente apenas, mas também espiritualmente. Gênesis capítulo 3, o verso 6. Quem achou, diga amém. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos é a árvore, e desejada para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele o quê? Comeu. E então, a partir daí, a radiação chamada pecado entrou em nossa vida. Salmos 51, verso 5. Salmos capítulo 51, o verso 5, nos dá uma ideia de que isso não apenas passou para Adão e Eva, mas também para nós. Salmos capítulo 51, o verso 5. Quem achou, diga amém. 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu o quê? Minha mãe. Olha só, por mais que você seja uma criança recém-nascida, a radiação do pecado atingiu também elas. E isso vem de geração em geração. Romanos capítulo 5, igreja. Romanos, Novo Testamento, livro de Romanos, no capítulo 5, o verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Quem achou, diga amém. Me acompanhe. Capítulo 5, verso 12 do livro de Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Não tem como eu fugir dessa radiação chamada pecado. Está no nosso DNA, que passou dos nossos avós, Adão e Eva, se prolongaram aos profetas e reis, às nações, e chegou a hoje a nós, que estamos vivos. Dentro do nosso DNA está o pecado, a radiação mortal. O verso 17 chama a emergência de alguém que se disponha a ser aquele que vai entrar no tanque do pecado e abrir a válvula para que o pecado saia do mundo. Verso 17 de Romanos capítulo 5. 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus, o Cristo. Imagina só, naquele momento onde Deus viu o mundo mergulhado em pecado, Deus olha para os anjos, não há nenhum voluntário. Deus olha para os seres celestiais, não há um voluntário. Deus olha para o seu filho, que levanta a mão e fala: eu vou, eu irei, eu farei isso pelo bem da humanidade. Livro de João, capítulo 1. O livro de João, capítulo 1, o verso 1, igreja, fala do ato mais lindo em que um ser supremo, um ser celestial, deixou as suas vestes para se vestir em formato humano e nos salvar. João capítulo 1, verso 1.
No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Pula para o verso 14. Verso 14 do mesmo livro de João, no capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele veio por nós. Ele viveu por nós. Sentiu o gosto do pecado. A radiação, sabia que a radiação tem gosto? Para as pessoas que ficaram expostas à radiação, tem gosto de metal. Cristo sentiu o gosto do pecado na sua carne. Sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos. Sentiu a radiação da solidão. Sentiu a radiação de ser humilhado. Sentiu a radiação de ser rejeitado pelos seus. Sentiu a radiação de ser castigados pelos seus. Sentiu o que um dia talvez todos nós sentiremos. O gosto amargo do chumbo chamado morte. Infelizmente. Mas felizmente para aqueles que aceitam a Jesus, poderemos sentir o gosto amargo da morte, mas não eternamente. Sabe por quê, irmãos? O verso 29 do livro de João fala que ao meio de erradicar a radiação, livro de João, capítulo 1, verso 29, nos dá a receita para sermos livres do pecado. João Batista, o precursor, disse, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer se livrar da radiação que existe na tua vida, meu irmão? Os conselhos de João. Eis aí, irmãos da igreja da Vila Santo Antônio, eis aí o que tira o pecado do mundo. Mas isso para acontecer é necessário que eu e você aceitamos esse remédio. E todo remédio que vem a nós não é bom. Quem já tomou injeção aí de antitetânica? Sabe o que eu estou falando. A bendita bezetacil. Todo remédio é amargo. Eu sou do tempo, meus irmãos, que o mentiolate ardia. Era o pai segurando e a mãe derramando o líquido vermelho. Ardia mais do que apanhar. Quem viveu, experimentou. O remédio, muitas vezes, é amargo. Mas é necessário que isso aconteça, para que assim o enfermo possa melhorar. Que remédio amargo é um pecado, Roberto? Meus vícios. Simples assim. Aquilo que tem a minha atenção, os meus desejos, talvez uma bebidinha ali com teor alcoólico, talvez um cigarrinho ali, talvez um composto químico ali que me deixa na vibe, como fala a juventude, né? Talvez algumas coisas de algum site proibido, uma série que não me eleva a Deus. Não estou aqui criticando, irmãos, eu gosto de séries também, mas não faço que isso se torne o princípio da minha vida. Sabe,
Semana passada nós tivemos uma semana muito abençoada, 2 semanas atrás, com o pastor Washington, que abriu a semana da Páscoa. Eu vou estragar muito sonho de criança agora. Vou ter que falar, alguém tem que falar. Crianças, não existe coelhinho da Páscoa. Desculpa, alguém tem que falar. Vocês já viram na biologia animal um coelho botar ovo de chocolate? Já viram? Já viu, Mateus? Pode ser marrom, mas o gosto não vai ser bom. Ele vai largar alguma coisa marrom, mas não vai ser muito bom aproveitar aquilo ali. Desculpa, Mateus, perdão. Estraguei tua infância. Mas é a realidade. Páscoa é Cristo. O sacrifício maior. Muitas pessoas falam, na sexta-feira tem que comer peixe, que é a Páscoa. Não estou dizendo que você não tenha que comer peixe, você deve comer peixe. Aliás, você tem que comer mais peixe do que carne, por causa do ômega 3. É um óleo muito precioso para o nosso organismo. Mas o pessoal fala, Roberto, sexta-feira santa tem que ter peixe. Senão não é sexta-feira santa. Eu sou de um tempo, igreja, eu tenho já 48, vou para 49 já. Eu sou de um tempo que quando dava sexta-feira santa, você não podia correr na rua. Isso que eu era católico, apostólico, romano. Eu era mais romano do que apostólico. Mas fui coroinha da igreja até os meus 17 anos. Dos 12 até meus 17, fui coroinha da igreja. E com muito louvor. Eu era o coroinha do incensário. Defumava os irmãos lá, sendo tudo fedido. Mas eu gostava daquilo, sabe por quê? Porque me trazia mais perto de Deus. As pessoas falam assim, tem que ter o tal do peixe. Tá. Por quê? Porque é a Páscoa. Tá, mas não pode comer carne? Vá lá para Êxodo, vê lá o que aconteceu no dia da Páscoa. Quer seguir a Bíblia? Vamos seguir. O que aconteceu? Sacrificou um cordeiro, o sangue foi passado nos umbrais da porta. E o que se comeu naquele dia ali? Ervas amargas e não podia ficar o quê? Nem os ossos. Nada. Ué, mudou para o peixe agora? Que história é essa? Alguma coisa de certo não está errada aí. Digamos assim, né? Para confundir a mente de vocês. Mas, irmãos, Cristo veio a esse mundo para nos mostrar o verdadeiro sentido da doação. O verdadeiro sentido de se doar. Não aguentou a pilha. Então, Cristo veio para que assim mudasse toda a história do mundo. E quando mudou, irmãos, mudou para melhor. Quer que eu troque, Douglas? E quando mudou, ficou melhor, né? Mudou para melhor. Sabe por quê? Livro de Coríntios. Abre lá. 1 Coríntios. No capítulo 15. Coríntios capítulo 15. Verso 45. Quem achou, diga amém. Pois assim, está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que? Vivificante, que dá vida. O espírito que dá vida. Sabe? E o mais lindo disso aqui
é o que vai acontecer depois. O verso 53 a 58, ele é lindo, sabe por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela... Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Imagina só, irmãos, nós vamos recitar, e os que estiverem vivos serão transformados. Nós vamos perguntar um para o outro: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, a tua agulha? Onde está? E nós vamos responder: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, o verso 56. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos incentiva: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. E eu gosto muito de Coríntios, porque ele fala bem assim, ó: se Cristo não ressuscitou da radiação do pecado, a minha, a tua fé é vã. Os meus pecados não foram pagos. E os que morreram acreditando em Cristo estão perdidos para sempre. O trio vai chegar aqui na frente. Trio Canto Novo. Eles vão cantar uma última música aqui, que fala de lágrimas. A última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia tão distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. E a última lágrima será para sempre do Senhor. Eu não sei até que ponto nós estamos diante do objetivo final do Senhor. Eu sempre peço para que você, irmãos, lembre das promessas do Senhor. Imagina só no céu, a letra linda: os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas, em memória à sua cruz. Ellen White, nos seus livros, fala bem assim, que ela viu um homem muito alto. E era Adão. Se aproximou de Jesus e de joelho colocou sua coroa. Eu peço que Deus abençoe a nossa vida, para que nós possamos colocar a nossa glória, a nossa coroa aos pés do Salvador, aquele que nos salvou da radiação do pecado, e livre hoje somos pela graça do Senhor Jesus. O trio pode chegar aqui e louvar essa última música que fala de algo lindo. A última lágrima será sempre para o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor sempre esteve conosco. Podemos sentir a Tua presença entre nós. Quando Teu Filho amado veio a esse mundo, foi o voluntário
para salvar tanto a mim como a meus irmãos e todas as pessoas do mundo. Que nossos corações nunca se esqueçam do sacrifício maior de Cristo por cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo, pela vida, pelos dons, pela saúde da nossa família, pelos filhos que nos deu e também pela oportunidade de estarmos aqui, na tua casa, te louvando. Abençoa, Pai, todos nós. Abençoa nosso sábado. Que a tua presença nunca se afaste de nós. E pela glória de Deus, breve, veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. Te pedimos as bênçãos em nome de Cristo. Amém. Igreja, o culto terminou. A escola sabatina se encerrou. Os louvores do trio acabou. Mas daquela porta para fora ali, os louvores continuam. A escola sabatina continua. E a pregação do evangelho também. Que Deus abençoe todos vocês.